Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Mais uma aula de português com o professor Ari Cardoso. Tudo bom, né? Estão acompanhando? O segundo semestre está indo bem? Que bom. Espero que vocês estejam aí, né, já pensando em quando nós vamos poder voltar aí para ter a aula presencial. Bom, hoje nós vamos falar de pronome. O que são pronomes? Pronomes são palavras que têm como função em português acompanhar ou substituir um substantivo. O substantivo é a palavra que dá nome. Então, eu tenho, vamos falar uma palavra que dá nome, cadeira. Cadeira dá nome àquele móvel que a gente usa para sentar. O que vai ser um pronome? Quando eu colocar a cadeira na frase, eu vou dizer assim, a cadeira estava quebrada, ela foi para o conserto. Ela quem? A cadeira. Esse ela é um pronome que substitui a cadeira na próxima frase. Eu posso também dizer a minha cadeira, aquela cadeira. Minha é um pronome que acompanha a cadeira. Aquela é um pronome que acompanha a cadeira. Viu? Então, pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, um nome. Tá bom? Professor Ari é um nome. Se você vai usar numa frase, você vai poder, dentro daquela frase, depois que você falou professor Ari, você vai falar ele. Viu? Você pode aí falar assim, meu professor, esse meu aí vai acompanhar. Então, o pronome acompanha o substantivo ou ele substitui o substantivo. Certo? Bom, olha o exemplo aí. Ele saiu cedo. Ele está substituindo uma pessoa. Todos somos amigos. Todos está substituindo uma pessoa. Então, esse pronome que substitui o substantivo, nós chamamos de pronome substantivo. Porque ele entra na frase em um lugar que eu poderia colocar um substantivo. Vamos olhar aí de novo. Ó. Eu poderia dizer assim, Pedro saiu cedo. Os garotos e eu somos amigos. Eu posso substituir. E quando ele acompanha, olha, primo é substantivo. Meu primo. Rapaz é substantivo, aquele rapaz. Então, eu chamo de pronome adjetivo, porque ele entra para acompanhar um substantivo na frase. Tá bom? Vamos ver os tipos de pronome que nós temos. Nós temos pronome pessoal, possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido ou interrogativo. Hoje nós vamos ver só alguns aí. Nós vamos falar dos pessoais, nós vamos falar dos possessivos e dos demonstrativos, que são os que a gente utiliza mais e que a gente aprende aí primeiro. Vamos lá. Pronome pessoal. O que é um pronome pessoal? É aquele pronome que dentro de uma frase, ele substitui as pessoas do discurso. Aí eu tenho aí pronome pessoal reto, pronome pessoal oblíquo, pronome pessoal de tratamento. O que são os pronomes pessoais de tratamento? São aqueles pronomes que substituem o nome de acordo com o cargo da pessoa, com a intimidade que a gente tem com a pessoa. Eu falo você para a pessoa que é meu amigo, que é meu brother, que eu conheço. Se eu vou falar com meu pai, é senhor. Se eu vou falar com o juiz, é vossa excelência. Se eu vou falar com o papa, é vossa santidade. Então, dependendo do cargo que essa pessoa ocupa, eu vou ter um pronome de tratamento. Então, o pronome de tratamento, ele serve para você dar um tratamento respeitoso para as pessoas. É um rei, é vossa majestade. É um príncipe, é vossa alteza. É o reitor da UFLA, é vossa magnificência. Então, para cada cargo importante, a gente tem uma forma de tratamento. Tá bom? Vamos ver aí, rapidinho. Você, a gente fala com pessoa que é próxima. Senhor e senhora é um tratamento de respeito para qualquer pessoa. Senhorita a gente usa para uma moça solteira. Ari, mas e homem solteiro? O homem solteiro, ele é senhor. Então, senhor a gente usa para homem casado e solteiro. A mulher casada é senhora.
A mulher solteira é senhorita. Aí, gente, como que a gente olha? Quando que eu uso senhor? Quando eu uso senhora? A mãe da gente, a avó, uma pessoa mais velha, um chefe, o professor. Tá certo? Vossa Excelência é para altas autoridades. Juiz, prefeito, vereador, deputado. Tá bom? Vamos para o próximo aí. Vossa Reverendíssima, sacerdote, padre. Vossa Eminência, cardeal. Santidade, o Papa. Vossa Majestade, rei, rainha. Vossa Majestade Imperial, é igual o Dom Pedro, né? Quando é imperador. Vossa Alteza é para príncipe, princesa e duque. E Vossa Magnificência, que eu falei para vocês agora, é para o reitor da UFLA, por exemplo. Então, quem é reitor de universidade, você vai tratar de Vossa Magnificência. Bom, e os pronomes pessoais também, a gente tem os pronomes pessoais aí, que são comuns. Eu, tu, sabe aquele de conjugar verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes que a gente tem aí para conjugar verbo, que são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais também são aqueles que vão substituir. Por exemplo, mim. Trouxe o livro para mim. Quem que é esse mim? Está substituindo o Ari aqui. Então, esse mim é um pronome. Trouxe o presente para ti. Que ti é esse? É o tu, é a pessoa com quem eu falo. Trouxe um presente para ele. É a pessoa de quem eu falo. Trouxe um presente para nós. Trouxe para mim mais alguém. Então, é a pessoa que eu falo. Então, esses são pronomes pessoais. São aqueles pronomes que substituem a pessoa que fala, a pessoa com quem você fala e a pessoa de quem você fala. Então, olha, numa conversa aqui, ó, eu e você, eu, tá? Tu, que está me ouvindo em casa, e ele, que é o reitor da UFLA, por exemplo, que eu fiz uma referência aqui agora, que é a pessoa de quem a gente fala. Tá certo? Então, esses são os pronomes que a gente chama de pessoal. Se eu falo mim, aqui. Se eu falo ti, tu que estás em casa. Se eu falo dele, se eu falo ela, aquela pessoa de quem a gente fala. Bom, esses são os pronomes que a gente chama de pronomes pessoais. Mas a gente tem aí também pronome possessivo. Pronome possessivo, possessivo, posse. Então, são os pronomes que indicam posse. Posse em relação, de novo, às pessoas do discurso. Em relação à pessoa que fala, em relação à pessoa com quem se fala, em relação à pessoa de quem se fala. Meu é de quem? Da pessoa que fala. Teu é de quem? Da pessoa com quem eu estou falando. Dele, a pessoa de quem a gente está falando. Viu a diferença? Então, o pronome possessivo, ele vai vir colado no substantivo e vai dizer que aquele substantivo ali, ele nomeia alguma coisa que pertence a um outro ser aí. Meu carro. Carro é substantivo. Esse meu vai dizer, o carro é da pessoa que está falando. Teu carro. Carro é substantivo. Esse teu está dizendo que o carro é da pessoa com quem eu estou falando. Isso que é pronome possessivo. Agora, vamos dar uma olhadinha rápido. Para o eu uso meu, minha. Tu, teu e tua. Você eu uso seu e sua. Ele eu uso dele. Ela eu uso dela. Nós eu uso nosso. Vocês eu uso vosso. Eu uso vossa. Eles eu uso deles. Eu uso delas para elas. Agora, só uma observação. Nem sempre o pronome possessivo indica posse, tá? Quando eu falo meu carro, o carro é meu. Pronto. Minha casa, a casa é minha. Pronto. Quando eu falo minha escola, a escola não é minha. A escola é sua? Você fala minha escola. Você não fala minha igreja? Ah, lá na minha igreja. Mas a igreja é sua? Não é? Tem sempre um colega que fala assim, ah, você comprou igreja, né? Mas quando você fala minha igreja, você está usando isso para indicar afinidade. Então, quando você usar um pronome possessivo para se referir a alguma coisa que não pertence a você,
você está usando como afinidade. Quando eu digo, você é meu aluno, você não me pertence. Então é uma questão de afinidade. O meu aluno é aquele que tem aula comigo. Aquele que não tem aula comigo, ele não é meu aluno. Então não é uma questão de posse. Tá certo? Então, quando você tiver um pronome que indica posse, e você estiver usando com algo que não te pertence, o que pertence a gente? O seu tênis, ele te pertence, sua camisa te pertence, o seu videogame te pertence, seu celular. Agora, as pessoas não nos pertencem. A igreja não pertence a gente, a escola não pertence a gente. Tá vendo? Muito bem. Pronome demonstrativo, demonstrar, tá vendo? Possessivo de posse, demonstrativo de demonstrar. São aqueles pronomes que vão indicar a localização de alguma coisa. Aí eu tenho o esse, o essa, o este, o esta, o aquele e o aquela. Vamos olhar aí. Primeiro, localização no espaço. O pessoal tem uma dificuldade com isso. Tem uma dificuldade, mas você não vai ter, porque eu vou te ensinar um macetinho aqui que você não vai errar mais. Vamos lá. Este, isto e esta, né? Aquele conter ali, eu uso porque está perto de quem fala. Então eu vou dizer assim, este quadro está aqui do meu lado, ó. Eu vou dizer, esta TV está aqui perto de mim, né? Agora, se eu estiver falando do seu celular, eu vou falar esse celular, essa TV em que você está assistindo. Por quê? Porque quando eu falo esta TV, é a que está perto de mim. Quando eu falo essa TV, é a que está aí na sua casa. Porque o esta é para aquilo que está perto de quem fala. No caso, eu que estou falando aqui. E essa é para aquilo que está perto da pessoa com quem eu falo. Com quem eu estou falando? Com você. Então, essa TV é a da sua casa, esta TV é a que está aqui. E aquela TV? Aquela TV é aquela que não está nem aqui e nem essa aí da sua casa. É aquela TV que está longe. Aquela TV que a gente viu lá, aquele dia, aquela TV que fica lá na loja, no centro, ó, esta TV, essa TV na sua casa, aquela TV que fica na loja lá no centro. Viu? Agora, tem um macetinho, quer ver? Falei que tinha um macetinho, que é o seguinte, quando eu quero saber se eu vou falar este, esta ou isto, eu vou associar com a palavra aqui. Quer ver que dá certo? A gente fala assim, ó, vamos fazer um negocinho da TV para vocês entenderem. Quando eu falo esta TV, eu posso, para eu saber que é esta mesmo, eu falo esta TV aqui. Se eu estou falando da sua, eu vou dizer essa TV aí. Então, como que eu não erro mais? É só eu pensar, este, esta, isto, aqui. Então, toda vez que eu puder colocar um aqui, é este, é esta, é isto. Toda vez que eu puder colocar um aí, é esse, é essa, é isso. Ah, e o aquele, o aquele e o aquilo? É lá. Ó, esta TV aqui, essa TV aí, aquela TV lá na loja, lá no centro. Aquela TV lá, viu? Aí você não erra mais, tá bom? Localização no tempo. Primeiro nós falamos, né? Perto de um, perto de outro, localização no espaço. Agora no tempo. A localização no tempo, ela vai indicar o presente, passado ou futuro. Nós vamos usar o este e o esta para o presente. E nós vamos usar o esse e o essa para um passado ou para o futuro muito próximo. O ano passado, o ano que vem. Então vamos fazer aí, ó. Por exemplo, eu quero falar da semana que a gente está. Então esta semana é qual? Agora. Se eu falar, gente, esta semana vai ter chuva, esta semana vai chover. Tem que chover até sábado. Por quê? Porque eu falei que vai chover na semana que começou ontem no domingo, hoje segunda e que termina sábado.
Se eu falar este ano é um ano presente. Qual que é o ano presente? 2021. Se eu falo esse ano de 2020, esse ano que vem de 2022. Este ano de hoje. Agora, e o aquele? Aquele é para a gente falar de um passado que está muito longe de agora, ou um futuro que está muito longe. Se eu quero falar lá da época de Jesus, naquele tempo lá da Guerra Fria, naquele tempo da pré-história. Então, quando eu quero falar da pré-história, eu não falo este, eu não falo esse. Eu falo naquela época. Esta época, agora. Essa época, ano passado, há 2 anos, ano que vem. Agora, quando eu quero falar de muito longe, eu falo aquela época lá da pré-história. Então, eu vou usar o este e o esta para o presente, o esse e o essa para um passado pertinho da gente, para um futuro pertinho da gente, e o aquele e o aquela eu vou usar para um tempo muito, muito distante. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de pronome. Tem muita coisa sobre pronome, mas por enquanto nós vamos ver só estes pronomes de hoje. Tá bom? Continuem se cuidando, está chegando aí o momento que, se Deus quiser, vai acabar essa pandemia e nós vamos poder voltar para a escola. Segunda-feira eu estou aqui de volta e espero que você esteja aí. Joia? Até mais, estamos juntos sempre.